considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar? Então, de quantas formas diferentes ele pode selecionar esses 5 museus, sendo 3 nacionais e 2 internacionais? Bom, então, para que ele selecione 3 entre os museus nacionais, cada vez que ele seleciona, escolhe 3 desses 4 museus, essa escolha nada mais representa do que uma combinação, uma vez que a ordem desses objetos, que seriam os museus, não interessa na escolha. Eu vou formar grupos não ordenados, e grupos não ordenados são combinações. Então, cada escolha de 3 desses 4 museus são combinações de 4 escolhe 3. Então, esse é o número de maneiras do professor escolher os 3 museus nacionais a serem visitados. E como ele deve continuar escolhendo, e escolher agora mais 2 museus, mas entre os internacionais, então o número de maneiras desse professor escolher 2 desses 4 museus, o número de maneiras vai ser dado por 4, escolhe 2. E como esse professor deve selecionar, escolher os 5 museus, então ele não deve se limitar na escolha dos 3, nem somente na escolha dos 2, mas ele vai escolher os 5, e para cada quantidade das primeiras combinações, para cada uma delas, ele vai selecionar os museus internacionais de acordo com esse número de possibilidades. Fazendo aqui o cálculo, 4 escolhe 3 por combinações complementares é equivalente a 4 escolhe 1, que é igual a 4. Então há 4 maneiras diferentes dele escolher os museus nacionais, e 4 escolhe 2, que é o número de maneiras dele selecionar os museus internacionais, é 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial, que é 2. Então 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. Então isso mostra que há 4 maneiras dele selecionar os museus nacionais, e há 6 maneiras dele selecionar os museus internacionais. Mas como ele tem 4 formas de escolher os museus nacionais para cada uma das 6 maneiras de escolher os museus internacionais, então o resultado do processo de escolha, o número de maneiras dele escolher os 3 museus nacionais e os 2 museus internacionais, é dado por 4 vezes 6, ou seja, a resposta dessa questão é 24.